Mas esse assunto de começar, ele é algo que acho que inconscientemente eu já penso há muito tempo, mas eu acho que é difícil começar até no sentido de formular pensamento sobre, sabe? Tipo, vou começar a pensar sobre isso. Uhum. Até isso é difícil, né? E a semana eu venho pensando um pouco sobre isso, e tem algumas justificativas, até perguntei para algumas pessoas também, né? E eu percebi um padrão, mas eu acho que, assim, na minha vida tem alguns pontos, né? Essa questão de sair da sua zona de conforto parece que realmente gasta muita energia, né? Já vi algumas pessoas falando, né, neurocientistas falando, que de maneira leiga, até porque eu sou leigo no assunto, o cérebro ele é preguiçoso, né? No sentido de estipular padrões. Por exemplo, você sempre escova o dente da mesma forma. Você tem a tendência de gostar de ir para o trabalho pelo mesmo caminho, né? Então, assim, ele cria padrões para que você não gaste energia, porque literalmente é isso, né? É energia, vai desgastando o corpo e tal. E parece que num todo, numa visão maior, quando você vai falar sobre um novo, seja uma academia, um empreendimento, começar a gravar um vídeo, isso tira você desse lugar de um padrão, né, de coisas que você está acostumado a fazer, e parece que parece que o teu cérebro já sabe que você vai gastar energia, ele já começa a te desanimar. Tipo assim, colocar empecilhos. Não vai por esse caminho não, porque aí você vai colocar demais para trabalhar e tal. Só que, claro, essa daí ainda é uma visão, assim, buscando uma visão um pouco técnica. Mas sendo prático, uma coisa que eu percebo que me impede muito de começar uma coisa, por incrível que pareça, é o planejamento, cara. Por quê? O planejamento, ele tem uma camada, uma máscara, uma roupa de coisa boa. Porque né? Tipo, tem que planejar, orçamento. Vou dar o exemplo que nós estamos fazendo aqui, né? Começar a gravar vídeo, né? Expor aí nossos pensamentos e tal. Então vamos planejar. Aí você tem a parte boa, horário, como é que nós vamos fazer, tem que ser um horário que a gente realmente esteja concentrado naquilo ali, uma série de coisas. Só que aí o planejamento, ele esconde uma coisa perigosa, que você vai colocando micro tarefas, só que a lista está ficando tão grande, mas tão grande, que você não começa. Porque você acha que precisa fazer o checklist ali, sabe? O checkzinho na lista. Concluir uma por uma. Exatamente. Ou se não, você coloca coisas ali que não precisariam estar ali. Por exemplo, eu venho do audiovisual e tal, da fotografia, do vídeo. Então, eu comecei a colocar coisas ali como, tipo, eu não estou satisfeito, eu quero, a luz, é o microfone. Só que aí você pensa, eu não posso comprar o que eu quero agora, eu vou comprar mais barato, mas ainda assim, o mais barato você coloca um empecilho, ou seja, o checklist já virando empecilhos. Porque você coloca várias coisas, tem que ter o tênis tal para malhar, tem que ter o relógio tal, quando na verdade é começar, é fazer a matrícula, é ir no dia seguinte da matrícula. Enfim, eu acho que uma das coisas que a gente vai conversando aqui ao longo do assunto, mas que eu percebo que sem ser técnico, ser prático de maneira direta mesmo, o excesso de planejamento parece que já é um escudo que minha mente faz para me proteger de começar um novo. Então, no subconsciente, eu já vou exagerando nesse planejamento, embora que eu não sou um cara que é exemplo de organização, mas eu já vou para esse caminho de, tipo assim, não, eu me empolgo com a coisa, eu quero fazer, mas eu estrago com uma lista enorme de subtópicos ali, talvez, que na minha cabeça tem a ver com aquilo que eu vou fazer, mas não são extremamente necessários para começar, né? Show de bola. Você falou ali de me dar... Cara, até abri o bloco de notas aqui para lembrar de resgatar isso. Eu não sei se eu mencionei antes, mas assim, um dia eu tava passando por um lugar aqui na minha cidade, e aí sabe aqueles terrenos gigantes, cara? Gigantes. Terreno, pensa assim num... O que a gente chama de terreno, né? Que é um espaço vago ali, esperando alguma construção, né? Resumidamente na cidade. Cara, e assim, é um bairro do lado de cá, um bairro um pouco periférico, né? E tem uma avenida principal do lado daqui do terreno. Então, do lado daqui, do lado de cá, é um bairro, pensa no bairro periférico, tá? No sentido mesmo de moradores. E no lado de cá do terreno, uma avenida principal, né? E aqui são várias avenidas que cortam aqui a cidade. Nesta avenida principal tinha um ponto de ônibus do outro lado do terreno, tá? E aí, olha que interessante, cara. Esse terreno, baldio, ninguém cuidava, o mato cresceu, e aí virou aquela cena clássica que a gente vê nas grandes cidades e metrópoles, que é aquele terreno lá cheio de mato, né? E o que acontece, cara? Dentro do terreno, eu parei um negócio, tinha um caminho, assim, bem no meio, e o terreno era gigante, e tinha um caminho certinho, assim, que conectava o bairro periférico com exatamente o ponto de ônibus do outro lado do terreno. E aí você olhava aquele caminho e ficava
até aquela coisa de filme, né? Aquele caminho espaçado e bonito, né? Aquela trajetória ali bem organizada. E eu me lembrei de um vídeo do Nicoleles, cara, que ele traz isso. E aí você falou do cérebro que ele pega padrões para economizar energia, e eu me lembrei desse terreno. Olha que engraçado. Vamos pensar aqui, pensa comigo, Jimmy. A primeira pessoa a desbravar esse terreno, ela teve que enfrentar o mato alto. E aí ela pisou, literalmente, ela andou, né? Pisou no mato, e claro, ela marcou ali um prévio caminho no meio do terreno. E aí uma outra pessoa passou e precisava passar pelo terreno. E aí, num processamento muito rápido, o que seria obviedade para essa pessoa? Ora, eu vou ali caçar um caminho que está mais aberto ou um caminho que eu sofra menos. E aí ela viu alguns matos pisados e essa pessoa entendeu que, poxa, isso aqui pode ser o caminho mais fácil para que eu não tenha que desbravar muito mato. E ela fez o mesmo caminho. E aí as pessoas subsequentes chegavam nesse terreno, faziam o mesmo caminho. Pisavam no mato que a outra pessoa pisou, que é mais fácil, que já tinha ali o destino como um ponto certo, que já era possível, inclusive, ver o ponto de ônibus do outro lado, e aí as outras pessoas foram intensificando o mesmo caminho. E aí Miguel Nicoleles, no livro Verdadeiro Criador de Tudo, e um dos podcasts que ele participou, porque, por exemplo, a gente estava falando ontem, né, só do Flow, eu acho que ele foi umas 5 vezes. Eu não sei, eu não lembro qual episódio foi, mas ele cita isso, tá? Que à medida que a gente vai abrindo, desbravando, descobrindo e abrindo caminhos, a gente tende a repetir o mesmo caminho, porque esse caminho já foi aberto por uma outra pessoa, ou nós mesmos já consideramos que aquele é o melhor caminho, nós abrimos aquilo lá. E aí essa analogia do terreno, me veio essa frase dele à mente, cara. A gente falou ali de cérebro cansado, fadigado, que sempre vai buscar subterfúgios para não gastar muita energia. E aí o óbvio sempre é decisão, né? Assim, o caminho mais fácil sempre é decisão. Ele já foi trilhado, ele já foi traçado por várias pessoas. Cara, é impressionante. Você olhava assim no terreno, um mato gigante assim, e tinha um caminho certinho no meio. Então eu, Ezequias, se eu fosse precisar, se eu tivesse o mesmo objetivo, né, de passar o terreno para chegar no ponto de ônibus, eu não pensaria muito, cara. Tá muito claro ali qual o caminho que eu precisava tomar, porque o caminho já estava feito, né? E aí a gente aqui dentro da Poria, em outros projetos, a gente está diante de um terreno que ele já foi pisado por muitas pessoas. Só que eu acho que por conta de um desejo nosso, de um propósito, de algo que é único, né? A gente tem um terreno aí para desbravar, que eu e você está nessa missão aí, pisando no mato alto, né? Então a gente, para muitos projetos nossos, envolvendo comunicação, marketing, a gente está diante de um terreno já pisado, e esse caminho já está feito, e o nosso dia a dia é fácil, pelos contratos que nós temos, porque esse caminho já foi trilhado, né? Agora, vários projetos, e um deles, eu, né, encaro a Apuria como um projeto de terreno de mato alto, a gente está fazendo esse caminho. E aí, energeticamente, para nós, nos onera muito, né? Nos onera muito ali, pisar e decidir o caminho. E aí entra muito nessa parada de energia. Então, a massa, em frente a desafios, né, como estes, elas sempre vão contar com o caminho já trilhado. E aí você falou também, cara, do grande sabotador, e a gente conecta isso, o cérebro também como grande sabotador. Eu esqueci o nome do cara, que tem uma frase que eu até anotei aqui, o sabotador mora dentro, e ele fala nesse sentido. Que muitas vezes a gente também se auto-sabota, só que de maneira inconsciente. Parte da sabotagem é consciente, a gente faz de propósito, mas parte dela é inconsciente. Por exemplo, o que envolve essa questão energética, que é mais um atributo biológico da coisa, do sistema, né, do organismo. Então, uma variável presetada, então eu venho do mundo da programação, então é um código já definido em que o cérebro vai compilar, ou seja, ele vai processar sem nos pedir isso, né? Ele não vai te perguntar se quer que eu processe esse sistema esse sistema de prevenção ao gasto energético, sim ou não? Não existe isso, né? O cérebro vai computar coisas que são orgânicas por proteção e que foram construídas ao longo do tempo e a gente não vai controlar isso. Então, essa parada do sabotador mora dentro, a gente vive isso, né, Di? Com certeza. Todos os dias. E aí, para finalizar, também tem uma tríade
que caiu até em lábios de uma galera aí, mais coach da vida, por exemplo, Marçal e companhia, mas tem uma tríade antiga que o pessoal falava sobre a aspiração, inspiração e transpiração, né? A aspiração está ali mais no sentido natural da coisa, ou seja, de maneira natural, ou seja, sem ser forçado. Eu já tenho pretensão para seguir um caminho, para fazer algo, para fazer alguma coisa. Acredito que a aspiração está muito conectada nesse sentido natural do indivíduo, ou ele já nasce com, né, ou o que ele vive ali ao longo da vida vai construindo isso nele e vai direcionar ele para algumas áreas. Então a pessoa pode ter aspiração pela parte mais estética e bela da vida, então esse cara vai para as áreas de fotografia, esse cara vai para as áreas de filosofia, uma pessoa mais contemplativa, né? Ou ele vira um escritor. Então, nessa primeira fase, essa questão aspiracional é muito interessante, né? E aí a gente, para definir o que o camarada vai fazer. E aí depois entra a inspiração. Poxa, se ele tem a aspiração de algo, ele andou 50% do caminho da inspiração. Porque a gente, eu não sei você, Jim, mas eu me inspiro em começar a pintar alguma coisa ou escrever algo porque isso está em mim. Naturalmente eu gosto disso. E isso reflete no que a gente está fazendo aqui, que é comunicar, que é falar. É o que a gente gosta disso. Então, existe aí 50% de combustível inspiracional. A gente já acorda inspirado a, né, falar sobre o que a gente traz aqui. Só que o terceiro pilar da tríade, esse sim é o mais difícil, esse é o desafiador, que é a transpiração. Então, na aspiração natural e na inspiração, que é a facilidade em que os indivíduos vão ter de executar as coisas, até aí tudo bem. Agora, a transpiração. Verdade. E aí eu acho que a gente entra aqui num dilema que é uma variável do tema por que é tão difícil começar. Né? Transpirar é complicado e a gente, eu falo por mim, né? Recentemente eu tô há um mês e acho que um mês e 2 semanas sem ir à academia. E eu sou um cara, Jim, que se eu fico esse período sem ir para academia, eu começo a perder peso naturalmente. Sim. Então, eu ganho peso muito fácil, graças a Deus por isso, mas consumindo, né, 4.500 calorias por dia para que isso aconteça. Só que quando eu paro de malhar, quando eu não vou à academia, eu perco muito rápido. Quando eu fui na balança, eu já perdi 3,5 kg, quase 4 quilos. Porque tem um mês e 2 semanas que eu não vou na academia. E a transpiração é um pilar ali da sabotagem. Meu querido, o cérebro vai fazer de tudo para me convencer que, cara, você já acabou as suas execuções do dia, você merece um tempo, seu tempo de descanso, portanto, não vá malhar. Fique quietinho aí na sua casa, né? Sim. Não, e é muito interessante isso porque eu acho que um dos pontos também que é tão difícil começar algo é que geralmente você não se propõe a começar algo quando você está inerte. Geralmente você se propõe a começar algo quando você já está envolvido em vários algos, sabe? Mas, por exemplo, a pessoa, você usou o exemplo da academia, a pessoa precisa cuidar da saúde dela, vamos descartar nesse momento a parte estética, né? Pode ser que aconteça alguma coisa na, sei lá, coluna, joelho, e aí não tem jeito, tem que começar na academia. Só que a pessoa, geralmente, ela chegou nesse estado de coluna, joelho, porque ela já está fazendo muita coisa, trabalhando. Como nós, né, que ficamos muitas horas na frente do computador, ou seja, ela já está cheia de coisa. Ela tem que começar uma outra coisa diferente dessa, né? Então, acho que esse ponto também dificulta, porque, literalmente, nós não estamos na inércia. Tipo, tô fazendo nada, Netflix todo dia, tô entediado e por isso vou começar algo. Geralmente, esse algo precisa encaixar dentro de várias coisas que nós já fazemos, né? Total. E dentro do que você falou, lembrei de uma ilustração aqui pessoal. Eu gosto muito de trilha, né? Fazer trilha e tal. E algumas pessoas classificam, né? Vai vendo em blogs de trilhas, assim, como trilha selvagem, trilha fácil, enfim. Essa trilha selvagem, geralmente é uma trilha de literalmente mata fechada, você anda muitas horas ali dentro e tal. Geralmente, quem gosta desse tipo de trilha não liga muito para a linha de chegada. Então, você não está fazendo a trilha porque você quer encontrar a cachoeira, a praia. Sensacional. É o processo mesmo. A aventura está no processo. E aí, eu fiquei, né, assistindo muitos vídeos no YouTube. Lá na época eu morava no Rio, hoje eu moro no Rio Grande do Sul, né, mas eu sou carioca, né? E aí eu estava na casa de um grande amigo, inclusive um abraço para ele, que eu sei que em algum momento ele vai assistir isso aqui, o Lucas. Estava na casa dele, inclusive mexendo no computador dele, vendo vídeo sobre isso, né? E aí, e ele falou, né? Entrou na pilha ali comigo, vamos fazer e tal. Eu conheço uma, ele sugeriu, agora não lembro qual é, mas ele sugeriu uma.
E aí eu comecei a falar para ele sobre equipamentos. Eu nunca tinha feito uma trilha nessa categoria e comecei a falar para ele sobre equipamentos. E ele pacientemente me ouviu, né? sobre calça, bota de não sei o quê, sobre hidratação. Aí ele falou assim, cara, é trilha, cara. Você só precisa de uma... Ele falou algo assim, né? Você só precisa de uma bermuda, um tênis, Nossa. uma camiseta leve e vambora, cara. Barrinha de Perfeito. cereal, laranja, vambora. E, tipo assim, aquilo ali foi um balde de água fria bom para mim. Que aí eu percebi que, olha quantos empecilhos eu estava colocando, mas nesse caso, Total. talvez algumas pessoas aqui vão se identificar com isso. Nós exageramos muito de referências na hora de se propor a começar algo. Total. Então, você vai começar a empreender. Cara, começa a ler um monte de livro de empreendedorismo, começa a ver um monte de canal no YouTube. O seu padrão já começa muito alto. Porque esses, tipo assim, os youtubers que falam sobre empreendedorismo, não é que eles mentem, mas eles vão evidenciar algumas partes que são favoráveis para o produto que ele está vendendo. Então, é interessante para por exemplo, uma pessoa que lança curso, não é interessante colocar ali no anúncio a quantidade de vezes que ele teve prejuízo. Para quê? Vai gerar uma barreira em quem está ouvindo. Então, a tendência é que você fale que, coloquei R$100, voltou 50 mil. Só que você colocou R$100 e voltou 50 mil depois de 50 tentativas que foram frustradas. Sim. Essa parte não entra. Então, esse exemplo da trilha. Eu via os caras fazendo trilha, todos eles faziam trilha há 10, 15 anos. Então, os equipamentos que eles compravam eram ao longo desses 10, 15 anos. E mais do que isso, alguns equipamentos era justamente porque eles se expunham a uma situação, passou por um problema, perrengue na trilha. Aí, para não passar esse perrengue de novo, eles compravam tal equipamento. Só que eu não tinha passado perrengue nenhum, porque eu não tinha feito ainda. Total. Então, tanto é que ainda assim, com o Lucas me dando esse toque maravilhoso, eu ainda assim, na primeira trilha que eu fiz, eu errei no equipamento. Eu coloquei minha mochila muito pesada de coisas que não faziam sentido estar lá. Nossa. Na trilha, eu vi assim, cara, pra que isso aqui tá na minha mochila? Tá pesando, é difícil para respirar, porque vai apertando o seu peito aqui, né, a mochila. E eu falei, nossa, uma garrafa d'água e alguma coisa para me alimentar aqui já estava bom. Então, eu não sei se você passa por isso, mas eu vejo que, como nós dois, né, trabalhamos com criatividade ativa, né? O que eu chamo de criatividade ativa? Todo ser humano, na minha visão, é criativo. Só que nas nossas profissões, nós usamos a criatividade intencionalmente, né? Então, acaba que essa parte de referência também, ela vai soterrando um pouco, sabe? Aqui mesmo, na Aporia, é uma iniciativa nossa, que agora começamos e não vamos parar mais. Só que antes, as pessoas não tiveram acesso às nossas conversas de bastidores. Nossa, quantos links eu já te mandei, você me mandou. Meu Deus do céu. Assiste isso aqui, vê isso aqui, esse assunto é interessante. Ou seja, referência, referência, referência. Só que às vezes, aí também falando sobre subconsciente, né? Talvez crie um padrão do tipo assim, não estou pronto para começar. É isso aí. A gente nem percebe isso, porque não é intencional. Quando eu te mando vários links, eu estou te mandando porque eu gostei e eu quero que a Aporia siga esse caminho porque eu acho legal. E você é o mesmo. Só que vai gerando esse rastro na gente. Pô, mas então o padrão está muito alto. Então, não dá para começar agora, não estamos prontos, né? Então, lembrei dessa questão da trilha, porque se não fosse o Lucas, né, falar essa questão de vambora, se não fosse nós dois, não, sábado, tal horário, vamos gravar, meio que essas decisões, elas são muito importantes para começar alguma coisa, né? Religiosamente, né? E eu acrescentaria esse termo, religiosamente. Eu trouxe o exemplo até essa semana lá do Anderson Zick, né? O fundador da Fueltech lá. E ele fez esse compromisso público depois. Ele gravou esse vídeo dizendo, olha, religiosamente, todo sábado estarei aqui gravando um daily vlog de mais de 1 hora. E religiosamente estamos aqui, né? Você falou ali sobre a questão da trilha. Eu tenho amigos também que começaram a dar com o mesmo sentido. Por quê? Quando a pessoa tem uma grana ali para gastar e para torrar, e ela se empolga muito com o esporte ou com alguma atividade, ela já quer comprar o pacote, né? A gente chama de Packing Pro, que é o pacote Pro da coisa. Exato. E aí eu tenho um amigo também que começou no ciclismo, eu não sei se em qual categoria ou em qual área ali, se é apenas para fins estéticos, ou se é para saúde, ou para aprimorar, mas ele já compra o pacote Pro da coisa. Entendeu? E aí, o que naturalmente acontece é o que eu vejo, os equipamentos são abandonados, a prática é abandonada, né? E aí ele vive a intensidade plena de quem tem um atributo também nesse jogo, Jimmy, que é, inclusive, o gatilho, vou usar essa expressão, mas o gatilho da depressão de pessoas que nós conhecemos, que inclusive são famosas. Por exemplo, o Whindersson Nunes, que vive um episódio de ter a internação como uma pausa na vida para tratar, né, o momento ali em que ele fala, né, estou em depressão, e enfim.
Uhum. E aí essa intensidade é perigosa, né? E aí eu vejo outras áreas da minha vida onde eu comecei de maneira genuína, digerindo coisas simples em direção ao complexo, e a minha aspiração, a minha inspiração para aquilo foi tão legal, foi tão suave, foi tão natural, que eu não coloquei a expressão transpiração no jogo, na parada. Eu não precisei, não foi algo que me custou muito, porque foi natural. Sim. Então, para assuntos que eu gosto, eu comecei numa simplicidade do conteúdo saudável, né? E eu sou um cara que eu vou digerindo aos poucos, e aí velocidade até uma variável interessante nessa questão de aprender algo, ou, né? O Leandro Carnal vai trazer naquele vídeo, inclusive, essa conexão com o papel e conexão com a escrita, né? Porque há um exercício, há uma motricidade em escrever, ele usa essa palavra, que te obriga a desacelerar e prestar mais atenção às letras que estão sendo construídas no papel. Você Verdade. está desenhando, você está perseguindo um caminho com a mão, e essa motricidade do seu membro, né? Porque a mão é uma extensão ali da mente. E aí ele menciona nesse sentido, essa motricidade com uma velocidade adequada faz com que você foque mais, faz com que você colete a informação de maneira mais eficiente ao cérebro, né? Você tem um momento contemplativo ali, e aí você é como se você abrisse as portas da memória e você consegue salvar e memorizar mais termos, mais frases. A gente vive numa geração em que não há memória temporal para Uhum. memorizar 3 frases de um parágrafo único, né? Sim. Muitas pessoas, talvez, que estão ouvindo a gente, tem passa por isso. A pessoa lê um parágrafo de um livro e ela sente que, se ela fechasse o livro naquele momento, ela não se lembraria do parágrafo que ela acabou de ler, né? Verdade. E aí, conectando com o pacote pró da coisa, com o aspecto de intensidade que eu trouxe nessa visão, é porque as pessoas vão com muita sede ao pote, de maneira muito veloz, à intensidade maior da coisa. Então, se a Sim. pessoa tem um hobby, é necessário que ela comece com uma velocidade adequada a ela, que ela vive. E aí você trouxe uma frase muito interessante, que é a questão da trilha, quando o objetivo principal da trilha é a contemplação do caminho, Sim, sim. né? E não a questão da conquista, claro, envolve a conquista no final, mas não é propriamente o destino, né? É a Sim, contemplação sim. ali do caminho. Sim, sim. Isso é ilustração para mim, isso é analogia e ilustração perfeita do caminho de aprendizagem, a contemplação do caminho, a degustação de quando se aprende, e não ali a soberba de quando se sabe, né? Porque Verdade. muitas pessoas começam algo com um objetivo torpe, né? Assim, um objetivo errado, Uhum. que está mais conectado à soberba de saber do que a contemplação, né? A alegria, o prazer que há em degustar as coisas e aprender em uma velocidade adequada. Então, trazendo de novo, conectando esse exemplo do amigo do ciclismo, cara, ele já começou com uma intensidade tamanha que ele já viveu o que outras pessoas foram construídas ao pouco. Então, as pessoas começaram com a bicicleta que tinham, sem equipamentos lá específicos, e essa pessoa, ela utilizou objetivos seculares, né, assim, Uhum. secundários da vida, para Sim, sim. adquirir equipamentos para alimentar o hobby dela, só que isso aconteceu de uma maneira tão natural e tão orgânica, né, que a pessoa viveu a contemplação e o prazer de seguir a jornada da especialização, da profissionalização, Sim, ou a sim. jornada de ser o pró, né, é aquele amador que começa um campeonato sem Uhum. olheiro, sem chamar muita atenção, e ele vai vivendo lá momentos felizes de conseguir um patrocinador, de conseguir uma equipe, viver tudo isso é muito top, né? Sim, sim. E É, eu acho que também a gente tem que considerar, tem que colocar um fator na equação que geralmente nós não colocamos, porque muitas vezes o desejo de começar, ele é um impulso, né? É aquela coisa da tal da empolgação. Só que a gente precisa considerar que existe a fase de qualquer início, a fase da empolgação. E você precisa saber reconhecer essa fase, cada um vai durar um tempo. Tem gente que fala que dura 1 mês, 3 meses, depende. Isso aí você pode, por exemplo, o início de uma faculdade, o início de um relacionamento, quando você se muda para uma cidade que você queria morar, tem a fase da empolgação e você tomar cuidado para não criar critérios de avaliação nesse período.
né? É como Uhum. você fala da academia, né? É quando você entra na academia, tem aquela empolgação, claro, você sente as dores, mas geralmente, dependendo do quadro da pessoa, você já vê alguns resultados rápidos, né? Total. Tipo, em poucas semanas. Só que aquilo ali, depois que o seu corpo começa a acostumar, os resultados ficam muito mais difíceis de aparecer, ou eles ficam mais espaçados, né? É isso aí. Eu tenho um gráfico, Jimmy, que eu fiz, cara, só a título de curiosidade, Sim. porque por genética, cara, eu venho de uma família que, assim, na maioria são pessoas magras, então são pessoas que envelhecem com o corpo, esteticamente falando, sadio aos olhos de quem olha a questão da porcentagem de gordura do corpo, né? Sim, sim. Então tem exemplos de irmãs e outras pessoas da família que são magras. E aí, assim, eu com certeza, né, eu peguei um pouquinho dessa genética e aí a vida inteira eu fui magro. E a vida inteira eu reservei o desejo de ter um corpo que hoje eles chamam de asteric, né? Um Ficar corpo que monstrão. hoje for atlético, fica monstrão. Não, claro, na pegada do fisiculturismo, né? Isso nunca, Sim. mas na pegada de um corpo estético agradável, de maneira estética, né? E aí, certa vez, eu fiz uma borrada, eu tinha lá 15 para 16 anos de ir para a área dos né? Sim. E aí fiz uma borrada assim, porque isso me gerou várias complicações, que inclusive foram maior ali do que eu conquistei Uhum. com o remédio. E é sempre assim, né? Sempre que o ser humano, tem uma palavra que não me vem à mente agora, mas sempre que o ser humano ele passa do limite para, né, substituir a palavra que eu não estou lembrando, mas sempre que o ser humano passa do limite em algo, ele caminha para a autodestruição, e isso é muito nítido da gente. A gente viveu isso tantas vezes que o ser humano hoje é um animal racional cujo destino óbvio, se não houver intervenção, é a própria destruição. É mais Sim. para o caos do que para a ordem. Isso é engraçado de pensar, né? Sim. E aí, todos os desejos incontroláveis e vícios do ser humano, ele vai passando por níveis ali de intensidade que, se não tratadas, a gente caminha para a destruição. E foi assim sabe, com os remedinhos lá. Sim. Sim. Então, a alegria, o prazer de se olhar no espelho e ter ali o corpo que você sempre desejou e não conseguiria ter, isso é mágico. Uhum. Só que isso é ali um estímulo muito perigoso que encaminha o ser humano para a destruição. E aí eu perdi esse fio da meada, eu perdi o chega, né? Não, aqui tá bom. E aí, Uhum. claro, passei ali uns bons bocados, né? Foram os Uhum. dias difíceis lá, mas venci. Até o médico, é engraçado que eu lembro dessa frase, né? Numa das consultas lá, ele falou assim para mim: Ezequiel, você pode escolher dois caminhos viáveis que você tem hoje, né? Ou você morre belamente, lindamente, com o corpo que você sempre sonhou, com o caixão, inclusive, mais espaçado, né? Ou você continua a vida aí, vivendo de maneira feliz, saudável, você é um cara saudável, você é um cara sem XPTO. Então, ou seja, o caminho é óbvio, mas assim, quando a gente perde o fio da meada, o controle, né? Quando a gente perde Sim. ali, a gente caminha para a destruição. E aí, o que aconteceu, cara? E aí, isso passou depois de anos. Eu comecei de maneira saudável. A Nayara ficou grávida, né? Então, ela começou a academia por questões mesmo de saúde ali durante a gestação. Eu falei, cara, eu vou acompanhá-la lá. Sempre tive esse ímpeto e tal. Cara, eu vou acompanhar, vou tentar mais uma vez. E aí, nessa tentativa, só puxei esse assunto porque você falou de gráfico, eu coloquei isso numa planilha, cara. E nos primeiros meses, eu lembro que no primeiro mês era acho que 1 mês e 20 dias. Aí eu tinha ganhado 2,5 kg. E aí, 2 meses eu tinha ganhado 4 quilos. Para mim sempre foi difícil engordar, né, e aumentar em peso. E aí, cara, esses meses me empolgou de um jeito que eu fiquei, cara, é isso. Algo já foi instalado em mim, eu já tenho esse, né, eu já tenho esse patch, essa atualização, né, instalada aqui em mim, cara, é só eu malhar que eu vou ganhar. E Sim. claro, não voltei com os remédios, voltei ali com a suplementação adequada e com o superávit calórico, né? Então, todo dia consumindo muito, alimentando muito, 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 dormindo de maneira adequada. E aí, cara, o gráfico, ele é descendente mesmo. Então, eu comecei ele ganhando 4 quilos, depois no próximo mês eu fui para 2 quilos e pouquinho, depois no outro mês 1 quilo e depois sustentou em 800, 700 Sim. gramas todo Sim. mês, sabe? Então, é Sim. interessante que é justamente o que você trouxe ali, isso refletiu na planilha. Me Sim. empolgou demais, porque eu ganhei muito peso em pouco tempo, mas depois você vê que fica gradativo. E aí o que sustenta, né? E aí para te sustentar seja hobby, seja esse compromisso, seja o que for,
vai exigir uma transpiração que está longe demais da motivação. A motivação, ela já ficou no caminho, entendeu? Você abriu a porta, seu destino é esse, você vai ficar aqui, deixa eu seguir com a minha viagem. E aí você segue só com a transpiração, é isso, né? No mundo real é isso que acontece, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que aí me lembrou também uma outra questão da dificuldade de começar algo, que aí vai parecer um pouco romântico, poético demais, ou filosófico, mas é bom que pareça filosófico, né? Que também a gente tem que parar com isso, né? De usar o filosófico como pejorativo, né? É algo bom. Mas a ausência de propósito. E quando eu falo propósito, não precisa ser algo profundo, que você mergulhe e vai emergir em muitos assuntos e pensamentos. Não, é simplesmente por que você quer fazer tal coisa. Porque eu acredito que, de verdade, você precisa se perguntar o porquê das coisas, mesmo que a conclusão que você chegue é que você não sabe o porquê. Já é alguma coisa. Estou fazendo isso aqui, não sei porque eu estou fazendo. Pelo menos você já teve essa reflexão e já encarou que você não sabe porque está fazendo, então você pode parar e pensar um pouco mais, talvez. Porque eu acho que numa dessas, de saber o porquê você começou, você pode resgatar esse pensamento para quando você desanimar. Ou para quando vier os desafios, ou para quando passar esse período que a gente falou agora da empolgação. Né? É isso aí. Nós dois, né, somos empresários, nós dois estamos envolvidos ali no business da coisa, e nós sabemos que também, assim como na academia, os negócios têm a mesma coisa. Você tem a empolgação de uma nova ideia, de uma nova frente que deu certo, de um novo investimento que você fez e voltou um retorno legal. Só que isso aí pode ficar num limbo durante mais um ano, para que algo aconteça realmente relevante de novo. E tem gente que fica anos. Tem até o Flávio Augusto chamando o livro dele de ponto de inflexão, né? Que ele fala que a visão que o ser humano tem, né, do empreendedorismo é como se fosse uma montanha-russa. Só que para ele, na verdade, é como se fosse aquele gráfico de terremoto, sabe? Então você oscila muito mais do que a montanha-russa, só que por algum motivo, sei lá, em um momento, naquele dia específico do ano, o pico vai lá em cima. Só que depois... E ele fala, né, que os grandes empresários, eles têm muita sabedoria com o que eles fazem quando tem esse pico. Pode ser, por exemplo, um lojista que naquele dia específico do ano, ele vendeu mais do que os últimos 6 meses. Ele não sabe o porquê, ele não consegue repetir aquilo, mas aconteceu. E acontece na vida de quase todos os empresários, né? Então, mas, voltando à questão do propósito, eu acho que também nós temos que tentar avaliar se a gente quer começar alguma coisa pela empolgação. Exemplo, fui bombardeado por um influencer no Instagram, no YouTube, ou o que for. Então, aquilo ali começou a ser parte dos meus desejos. Ou eu realmente sei por que eu estou começando aquilo ali. Faz algum sentido. E entender que, assim, como o Paulo Musi fala, né? Nós somos adultinhos, né? Então, assim, essa é uma frase que eu vivo repetindo aqui em casa, minha esposa, porque não adianta, tem coisa que você faz porque tem que ser feito. Por mais que você queira muito, a aporia é algo que nós queremos muito, até que ela já está acontecendo. Só que vai ter dias que tem desânimo. Por quê? Ela está inserida dentro de outras coisas que nós fazemos. É como o início do papo lá. Então, tem horas que eu não, como você falou, eu não posso esperar a motivação. Eu vou precisar ser um adultinho. Eu marquei tal dia na semana com o Ezequias, eu vou estar lá para gravar, ou eu vou estar lá para falar sobre outros negócios que nós temos, ou enfim, tem que fazer isso aí. Eu acho que essa questão do propósito, definir um propósito, eu acho que ninguém perde se parar pelo menos 5 minutos e pensar por que você realmente quer isso aqui. E, como eu falei, não precisa ser um motivo nobre, tá? Eu lembro que eu trabalhei com um menino que ele queria comprar, eu não lembro se na época era o Play 4, o Play 3, assim, era o Play do ano, né? E ele queria comprar. Tipo assim, só que, cara, ok, é um garoto de 18, 19 anos, tipo assim, não precisa ser um motivo nobre, mas ele estava no emprego porque ele queria comprar o Play do ano. Ok, ele sabia porque ele estava lá. Então, quando ficava estressante, quando ficava cansativo, ele tinha que olhar para a conta dele e pensar, já tem o dinheiro do Play? Não tem, então vou continuar. Isso aí. Isso aí segurou o cara durante anos, porque depois do Play ele queria comprar outra coisa e por aí vai. Então, esse exemplo é só para mostrar que não precisa ser algo nobre, grandioso, mas desde que você saiba o que você está fazendo, eu acho que ajuda muito a começar alguma coisa. Total. Nos assusta aí ver pessoas perdidas que não conseguem respostas para isso e também tampouco querem responder isso aí. Né? Sim, o objetivo de vida não é ter um objetivo para elas, né? É engraçado isso. Sim. Enfim, graças a Deus, assim, que a gente vive pelo menos nosso ecossistema diário, né, Jimmy? Eu acho isso também muito interessante, até para quem está ouvindo, para quem assiste, né? O ecossistema diário, isso é muito clichê, né? A gente ouve isso em qualquer canto do YouTube. Mas o seu ecossistema diário que você respira diariamente vai dizer muito das respostas que você vai começar a ter, né? O que você ouve, o que você se alimenta, isso é muito óbvio, mas a gente esquece que isso diz muito sobre as respostas que vão chegar até nós, né? Então, até minha mãe é uma frase
Eu sempre dizia que a vida está o tempo todo, a vida ali, a gente pode trocar por Deus, né? Deus está o tempo todo te dando dicas práticas sobre o roteiro da sua vida, que Uhum. para os que acreditam já foi escrito. E Entendi. existe uma sátira, se é que podemos chamar de sátira de Deus, né? Uhum. De te repassar em detalhes durante os dias, com pessoas, cenários, eventos, lugares, né? Sim. Fragmentos desse roteiro para que você acorde. Jimmy, olha Uhum. só, presta atenção nisso. Só que aí, o modus operandi da vida moderna Uhum. é a vida que não nos dá um espaço, um intervalo, que não nos permite uma pausa para a contemplação. E a Uhum. gente já entra, se esse fosse o propósito, a gente já entraria no outro tema de aspecto mais contemplativo da coisa, Sim, sim. e inspira caras como eu e você, mas é uma rotina, é o ecossistema, a gente respira isso com os vídeos que a gente assiste, com as pessoas que a gente conversa, e tudo isso que a gente fala aqui sobre propósitos, sobre por que é tão difícil começar, o que você trouxe. É engraçado, cara, que a gente vê isso nos negócios, e a gente estava brincando, acho que ontem, né, se a gente aceitasse toda a empolgação de sociedade, toda a proposta Ah, que a gente sim. recebe no Instagram, de Nossa, ganhos absurdamente altos em tempos irreais, né, é verdade. Verdade. cara, estaremos. E eu acho que esse exemplo que você acabou de dar, das propostas que nós recebemos, que, sério, eu acho que tem meses que toda semana alguém entra em contato comigo ou com você, com uma grande ideia de negócio, e a gente fica brincando, né? Que a gente gosta muito das frases do tipo, é impossível dar errado, né? Impossível dar errado. Recentemente você recebeu uma frase muito boa, né? Que é trabalhando certinho, né? Isso, trabalhando certinho, Trabalhando certinho. dá para faturar 1 milhão mês. E aí a gente fica naquela, não, mas se é tão fácil faturar 1 milhão um mês, por que precisa da gente, né? Por que já não está faturando um mês? É Mas aí isso eu aí. acho que esses seres vivos que entram em contato com a gente para oferecer alguma parceria de negócio, eles já É, refletem também o porquê que é difícil começar. sim. Porque geralmente você tem a ideia, e eu tenho a teoria que para todo pai, o filho é incrível. Para todo mundo Opa! que tem uma ideia, acha que a ideia é incrível, é disruptiva, nunca vista no Total, Brasil e coisas do total. tipo, levando para esse lado de negócio, né? Só que a pessoa, ela se apega tanto a essa ideia que para ela é só isso. Então ela não tem um plano de ação. E eu sempre, quando ouço as pessoas falando comigo sobre propostas de trabalho, eu sempre fico na expectativa do, tá, e aí? E aí? E esse meu e aí é tipo assim, além da ideia, que mais? Sabe? É, Além de você achar que é genial, e que mais? O que você planejou fazer? E geralmente não tem, para não por aí. tem. É isso E, aí. e é isso aí também, até para a nossa vida, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho também que tem uma questão de um ponto específico. Eu comecei a reparar há pouco tempo. Eu não sei se você Ah, passa por isso. Eu não passo tanto por isso, mas eu acho que também é uma variação daquela questão da referência, tá? Que é você querer entregar demais logo no começo. E aí você acaba gastando total. muita energia. E aí depois, eu acho que um assunto que a gente tem que falar em algum momento também é sobre a importância de ser constante, porque tá, comecei. Total. Como é que eu continuo, né? Mas essa questão de querer entregar demais. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui. Alguém que está assistindo a gente quer começar um canal no YouTube. A pessoa já quer entregar muito, já quer roteirizar, câmera de cinema, É isso aí. e quer gravar em Paris. Então, você quer entregar demais e acaba não começando, né? Isso para outras coisas na vida. Eu gosto muito de expedições, eu falo com você, né? De bem na cultura do overland, de expedição por terra, né, de carro. Aham. Só que se eu for esperar ter 1 milhão na conta para montar um carro do Mad Max para Pô. fazer, não vai fazer. Então, assim, só que esse também é um dos efeitos colaterais negativos de quando você fica soterrado de referências. Elas fazem com que você queira entregar muito logo de cara, quando, na verdade, como você falou sabiamente, o processo ensina, né? Nós temos, o pessoal não sabe, né? Mas esse aqui é o segundo, na verdade, oficial, mas tiveram várias tentativas de gravar vídeo, né? Total. Com certeza, daqui a 5 anos, nós vamos olhar para isso aqui e vamos achar ridículo, mas ao mesmo tempo vai ser muito legal saber por onde nós passamos, porque agora nós temos uma referência de como melhorar, É né? isso aí. O próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo. Então, essa questão também de entregar demais acaba dificultando muito o começo, né? Total, assim, até uma questão inusitada, tá? Eu não sou o cara ali que tem uma área específica, tinha a propósito um desejo, assim, específico na questão automotiva da coisa. Sim. Não da performática, como você, que é um admirador nato da Fórmula 1, mas da questão mesmo da rua, né? São carros preparados lá, essa modificação. Mas o que me atrai é mais a questão da engenharia do que a estética e o hype da coisa, tá? Não me atrai muito ali, cara, ir em encontros de carros, para ver a estética da parada, para ver lá a arrancada, enfim. Eu sou mais atraído pela questão da engenharia da coisa.
Eu tava vendo uns vídeos lá, quando você coloca o carro no dinamômetro, né, para medir lá a eficiência de potência, a torque e potência do carro. E uma coisa que me chama atenção é isso, Jimmy, porque quando você afere a potência do carro e tem esses dados, você faz uma nova medida, faz um novo ajuste do carro com as informações que você acabou de coletar. E aí os motores, eu sou esse cara que eu navego por vários conteúdos, mas para todos eles eu me preocupo a pegar ensinamentos ali que vai além do natural. Então eu olho para o motor e eu tento meio que repescar lá uma filosofia da coisa, né? Dos motores Otto de 4 tempos, a gente já falou disso, né? E a gente vai trazer em outro vídeo essa questão das fases de admissão, combustão, a gente vai filosofar com isso, né? A gente vai trazer isso como uma metáfora, uma analogia. Mas para resumir aqui, cara, assim, o motor existe todo o período de, por exemplo, um carro preparado, existe o período do motor de marcha lenta, né? Então primeiro se liga o carro, mas há ali um período e um tempo em que o motor está de marcha lenta, justamente aquecendo para que o combustível fique aquecido de maneira adequada, para que o motor ele já esteja lubrificado de maneira adequada também. E aí você não pode pegar um carro de performance, bater a chave e acelerar lá com os RPMs altíssimos. É necessário um período, sabe? Mas aí, trazendo isso para o nosso contexto aqui do porquê tão é difícil começar, cara, na verdade é mais simples do que a gente imagina, né? O começar é girar a chave. Agora, a gente falou durante o vídeo sobre essa alta expectativa da coisa grande, da intensidade, que é, cara, eu já quero ver esse motor aqui pegando fogo e pipocando na máxima, mas existe um processo natural do motor e começar é muito simples, é o girar da chave. Mas existe uma marcha lenta, onde as coisas estão se ajustando, onde o motor está sendo lubrificado, onde o combustível está sendo aquecido, e aí você está pegando, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está pegando informações da nossa ECU, da nossa controladora de injeção, da Fueltech, né? Está coletando informações sobre o carro, e aqui a gente está coletando informações sobre o projeto, e aí cada vídeo que é gravado, e cada material que a gente se põe a fabricar, né, se põe a elaborar, é mais um dinamômetro da parada, entendeu? É mais um evento onde a gente coleta ali as variáveis, que é o que a gente faz no marketing, que é o passo mais simples que se tem do marketing de performance, que é olhar para o indicador, olhar e mensurar as métricas que a gente tem na mão para otimizar e melhorar a parada. Então, assim, essas coisas, cara, me dá umas analogias muito, muito interessantes que a gente pode utilizar aqui, né? Que o carro ali de performance, ele foi forjado, né, cara? Foi necessário trocar várias peças ali, biela, pistão, enfim. O motor forjado cara, o motor original não comportaria tamanha pressão. E tem muita gente original de fábrica, né, querendo entrar em algum circuito, em alguma corrida, que ela não viveu o forge da parada, entendeu? Ela não foi forjada para estar ali. Esse caminho da Puri é interessante para nós, porque a gente está documentando isso, né? A gente está numa etapa onde a gente está trocando as peças, a gente está forjando o motor e preparando para que se extrair daí mais cavalo, mais potência. Só que é um período de trocas. E esse período de trocas é eu renunciar a peças que eu tenho, entendeu? Que a princípio farão falta. Então, se a gente pensa no motor original, eu tirar uma peça daqui, com certeza, para o conjunto, existirá uma falta ali, existirá um gap ali. Mas é em substituição a uma peça forjada, uma peça melhorada, né? E aí o motor também, o esforço que existe na parte filosófica, né, da engenharia de motores, motor é esforço. Seja a vapor, seja a combustível, motor é esforço, motor é uma bomba de ar que trabalha porque existe a pressão. Motor é uma bomba de ar. E ele só funciona porque existe o componente pressão do ar, ou seja, o ar precisa ser pressurizado, encaminhado para as câmeras do cilindro, ou seja, há aí a filosofia da pressão. Então, mesmo que a pessoa esteja ali, o motor esteja ligado na marcha lenta, né, sem se movimentar, já internamente no motor já está acontecendo pressão e explosão, que é uma outra parte também que a gente pode trazer como analogia, né? Com certeza. Então, mesmo em coisas que pareçam para nós muito tranquilas, como esse vídeo, como a gravação desse vídeo, internamente eu tenho certeza, há pressões, há explosões acontecendo, né? Há pressões no sentido, eu preciso falar, cara, eu preciso abrir a câmera e preciso me expor. A exposição, a própria preocupação, e aí eu vou falar de maneira particular.
o preciosismo, que a gente já comentou nos vídeos aqui, né? Eu sou um cara que sempre me apeguei aos preciosismos da coisa. Eu não vou falar, não vou gravar, porque eu preciso disso, preciso de aquilo, tô cabeludo, tô barbudo, tô tudo, né? E aí a gente se prende nessas coisas, e isso é pressão, né? Então a gente, embora pareçamos naturais aqui, existe pressões ali acontecendo. Com certeza. E também tem, assim, tem um último ponto aqui que eu penso, claro, que esse assunto ele vai voltar, pode ter parte 10, parte 40 no futuro, porque é isso, eu acho que o ser humano ele precisa também, e isso é difícil, né, fazer, que é você parar e realmente rever alguns conceitos que você tem, né, ou aprofundar mais esses conceitos. Então, isso aqui é uma documentação de conceitos que nós temos até o momento, mas nós vamos evoluindo. Opa, né? que isso, Então, tem um que é um último ponto que eu penso aqui relacionado a isso, de por que é tão difícil começar, é um termo que nós usamos muito no marketing, mas ele pode ser aplicado para qualquer área, né? E que eu gosto de falar ele, né? Que é o de graça não entra no to-do, né? Então, para quem não está familiarizado com o termo, basicamente é aquela lista de tarefas que você faz no dia, né? No nosso tipo de trabalho, ainda mais que nós estamos envolvidos em projetos diferentes, nós temos que organizar em algum lugar, no Google Agenda, em papel, o que nós temos que fazer naquele dia. E quando a gente fala que de graça não entra no to-do, é porque geralmente acontece na nossa área também de algum amigo pedir alguma coisa. Exemplo, né, um favor. Por exemplo, o camarada é designer. Então, algum amigo pede para ele uma arte para alguma coisa, e ele vai lá, ele quer fazer aquilo ali. Só que ele não pode colocar na ordem do dia, porque a ordem do dia paga as contas dele. Então ele coloca à noite, de madrugada, final de semana, às vezes nem entrega, esquece, né, o que é muito comum. E a gente costuma falar sobre isso, né, nas nossas conversas internas aqui, que o de graça entra no to-do serve também para nossas coisas. Por que é tão difícil começar? Porque eu já tenho várias outras coisas que eu atribuo importância a elas. Boa. Então, se eu for começar uma coisa nova, que eu não tenho um estímulo rápido, por exemplo, o dinheiro, acaba que não tem tanta prioridade. Então, eu não coloco na minha agenda. Eu fico naquele vislumbre, né, até mesmo infantil, de achar que eu vou ter energia para fazer qualquer hora. Na verdade, não vai. Né? E aí entra uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu tenho lutado ao longo dos anos, e sinto que eu vou melhorando gradativamente, que é com a disciplina. Né? Eu sempre fui um cara completamente indisciplinado, aquela visão clássica do artista, né? que não quer ficar engessado em nada, rotinas. E aí eu comecei a ver que é o contrário, cara. A rotina, de certa maneira, e dependendo do tipo de rotina, ela te ajuda, inclusive, a terminar as coisas que você começa. Eu tenho dificuldade na minha vida, né? De começar e largar. Então a disciplina te ajuda. Então, eu acho que essa questão nós estamos sempre buscando estímulos rápidos, né? E isso dificulta muito a começar uma coisa. Porque é isso que a gente falou. Você vai entrar no curso de inglês. Você entra no curso de inglês, geralmente porque você quer falar inglês. Mas você não vai falar inglês durante um bom tempo. Quiçá, né, durante uns bons anos. Né? Você pode entender uma legenda aqui, um termo ali, mas você não vai falar o inglês. Então, você entrar com essa cabeça do estímulo rápido e não entender que é um investimento no seu crescimento para a sua vida, é sobre se amar também, né? Então, por exemplo, essa questão da aporia aqui, isso também é um investimento na nossa jornada. Nós estamos acreditando em algo que faz parte, que enxergamos propósito, conectamos propósito. Então, a gente tem que tentar tirar essa questão do estímulo rápido. Né? Porque se a gente começar a gravar pensando em visualização, pensando em monetização, pensando em uma série de coisas, vai ficando desgastante, porque a gente vai começar a se cobrar demais de coisas que não está na fase de cobrar. E essa questão de fase também é um assunto, enfim, que a gente pode aprofundar depois. Eu penso muito sobre isso também. Tipo, começar algo. Comecei. Mas a gente às vezes esquece que as coisas elas têm fases, períodos. E a gente fica tentando antecipar coisas como academia. Se você começa agora, não está na fase ainda de você pensar em suplementação. Não está na fase, você começou agora, é a primeira semana. Tipo, só de você malhar no seco, o pessoal fala, no seco, sem nenhuma suplementação, sem mudar a alimentação, você já vai ver melhoria nessa postura, no seu dia, no seu sono. Passou a fase inicial ali, talvez 1, 2 meses, talvez seja na hora de procurar um nutricionista. Mas, claro, não sou um profissional da área, eu sei que tem casos que você tem que começar com a prescrição. O meu ponto aqui é que nós atropelamos os processos, eles acabam ficando cansativos de uma forma que não precisavam estar, e aí desanima, e às vezes nem começa, ou quando começa, dura muito pouco, né? Mas essa questão do de graça não entra no to-do, me pega muito, porque eu vejo essa dificuldade que eu tenho mesmo, sabe? E, tipo, é um projeto meu, eu não coloco ele na lista do dia,
Porque eu não tenho um estímulo rápido. É aquela coisa, não, isso aqui é para construir para o futuro. Só que o futuro a gente joga sempre como se fosse uma coisa É isso muito aí. distante, né? Esse benefício a longo prazo nos pega, né? É o Ah, que você sim. falou muito. Jimmy, vamos ser sinceros aqui com a audiência, né? Quantas vezes a gente não postergou isso porque a gente estava concentrado ao que nos gera um estímulo, e aí pode ser monetário, pode ser outro, que é mais rápido, né? Exato. Vem no curto prazo. Poxa, né? Eu vou focar nisso porque o estímulo vem a curto prazo. Sim, É sim. muito complicado. Acho que ontem a gente estava numa call onde o gestor de tráfego comentou com a gente: olha, comecei a academia e a primeira semana é a semana das dores, né? E Aham. eu esqueci disso também, porque a semana, além da transpiração, é a semana das dores. E já é um Muito. desafio inicial, né? Sim. Mas essa questão ali do de graça não entra no Tio, é isso. A gente tá. Até outra questão, que é a parada do eu imaginei, eu pensei, e a gente, como acostuma a pegar vários projetos, eu sou um cara muito analítico, e aí eu pego a negativa da parada. E aí vou listando a negativa da parada. E uma delas para a apuria que eu considero é hoje vivemos em uma época que, cara, será que encontraremos indivíduos que ficaram 50 minutos absorvendo e digerindo conteúdos como esse? Ah, E aí sim, é tem. complexo. E aí é uma Verdade. negativa que para caras analíticos que começam projetos e bababá, que lida muito com cliente, que lida muito com o mercado, a gente coloca no bolo, coloca no cálculo, né? E isso Sim. não pode ser um empecilho, mas existe, isso vem na nossa mente, essa questão até negativa da parada. Cara, quantas pessoas vão consumir conteúdo da Puria hoje, na época em que vivemos, tá? Vamos pegar os zeitgeist da época que são pessoas, não de maneira pejorativa que eu falo, tá? Mas são pessoas preguiçosas no sentido de consumir coisas que vão caminhando ali para uma parada de complexidade, Sim, né? sim. É muito mais fácil. A gente estava falando ontem também, pra você ver que a gente conversa muito, né? Tô sempre Sim. mencionando ontem aqui. Sim, sim. Mas a gente estava comentando sobre a questão do review, né, cara? Do react, na verdade. É, O ser sim. humano chegou num estágio de gostar de assistir uma reação de uma pessoa sobre um tema que ela gosta. Então, veja bem, o ser humano pega, conecta no YouTube e reage a um vídeo de um assunto que ela gosta. Você gosta de Fórmula 1, então você vai Aham. assistir ali uma temporada inteira, vai assistir ali uma corrida, e aí você, com certeza, vai sentir prazer em ver o conteúdo. Sim. Chegamos no limiar onde as pessoas sentem prazer em ver outras pessoas sentindo prazer nos conteúdos que lhes dão prazer. Olha que loucura, né? Olha Verdade. que tempo em que estamos vivendo. Então, há várias coisas que aconteceram que mudaram o comportamento das pessoas, principalmente da interação dessas pessoas com conteúdo igual ao nosso, Aham. que caminha mais para a erudição da coisa, para clareza de vida e propósito, conectado mais uma parte filosófica do que propriamente momentânea, prazerosa, que gera a tão falada dopamina barata, né? Sim, sim. Eu acho que também, é assim, entenda que tudo que você faz gera um efeito colateral, positivo ou negativo. Mas não se preocupe tanto com o efeito colateral se você sabe que está fazendo o certo. Claro que o certo aqui, Boa. eu não estou falando moralmente, cada um vai ter seus critérios para isso. Uhum. Mas um exemplo aqui da polia, né? Nós sabemos o que tem que ser feito. O quê? Uma das coisas, e as pessoas não têm acesso aos bastidores, porque nós fazemos muitas coisas nos bastidores Né? sobre ela, mas a aporia, uma das coisas é gravar o vídeo. Então, eu sei que esse é o certo, eu tenho que fazer. Isso vai gerar um efeito colateral, mas eu tenho que tentar não me preocupar muito com esse efeito colateral, né? Esses dias também, como você falou, nós estamos sempre conversando, né? E compartilhamos ali de um podcast que um dos que estavam ali falou que está meio cansado da internet, né? Porque ele Olha se aí. esforça para criar uma ideia, Aham. para criar a narrativa daquilo ali, ele bota para fora e a sensação é que nunca entendem como ele quis expressar, né? Olha aí. E é isso, tipo, se você. Eu acho que é mais fazer porque você sente que tem que ser feito, né? Não sei. Porque, claro, agora quem estiver assistindo esse vídeo, né? Ele está sendo gravado em 2025, não sei quando você vai assistir. Talvez quando você estiver assistindo, ele já esteja com muitas visualizações. Mas o fato é que possivelmente quando ele for postado, ele ainda não vai ter, porque o projeto está começando. E não tem problema, né? Hoje, a nossa diversão, entre aspas, é Isso aí. muito mais documentar conversas que nós sabíamos que elas deveriam ser documentadas, né? A gente conversava nos bastidores e sempre ficava com aquela sensação de tipo, nossa, tinha que ter uma câmera ligada aqui, porque isso É aqui isso foi aí. um caminho muito legal. Mas acredito que essa dificuldade para começar, ela faz parte, acho que, da maioria dos seres humanos. Acho que mesmo que aquela pessoa que é super atleta, super disciplinada, vai ter uma dificuldade de começar alguma coisa, né? Às vezes, para essa pessoa extremamente disciplinada, é difícil começar a ter relacionamento com outras pessoas. Ficar Uhum. tão focado na alta performance É é isso aí. incrível, é genial e tal, só que não consegue socializar. Não tem amigos, o casamento tá horrível, os filhos, não tem tempo com os filhos. Então, começar esse processo de cuidar da família, por exemplo, ou fazer amizades,
para essa pessoa vai ser extremamente desgastante, extremamente difícil. E é uma pessoa que talvez nós vamos admirar e usar aqui como exemplo de alta performance no esporte, né? Então, acho que está todo mundo jogando esse jogo, né? Também, e entendendo essas limitações. Eu acho que tão importante quanto começar na minha vida é continuar, a constância. Como eu falei, isso é um papo, um outro vídeo, né? Mas eu acho assim, beleza, venceu o começo. E aí, né? Então, chegaremos lá, estamos refletindo sobre isso também. Mas eu acredito que esses pontos que nós trouxemos aqui, né? Essa parte do estímulo rápido, do excesso de planejamento, eu acho que eu destaco na minha vida como coisas que eu luto diariamente para não me amoldar a isso, né? Tipo, ficar buscando estímulo rápido da coisa. Por exemplo, a aporia. Gravamos esse vídeo hoje. Já vamos gravar logo outros 30? Não, calma. É isso aí. Não, respeita o processo, entende o processo, vai fazer a melhoria. E para encerrar essa parte aqui, eu vi acho que eu não lembro quem foi agora, mas enfim, estava falando sobre relacionamento, o contexto não era esse nosso aqui, mas achei interessante que ele disse que um dos motivos para o casamento dele com a esposa ser saudável é que os dois, individualmente, sempre estão buscando evoluir como seres humanos. Boa. Então, como eles estão constantemente buscando evoluir como seres humanos, eles se tornam interessantes um para o outro, sabe? Então, ser interessante um para o outro acaba que, para eles, ajuda a manter o casamento saudável. Claro que eles têm problemas, mas eles são casados há muitos e muitos anos. Eles estavam falando sobre isso. E eu nunca tinha parado de pensar nesse aspecto, do fato que o ser humano, ele precisa estar em constante evolução. E nem sempre é sobre o novo curso, que isso aí é um outro tema que eu quero falar no futuro. Da obesidade de informação, né? Não, às vezes é uma prática nova, é um hábito novo, é conversar com alguém novo, é qualquer coisa, mas assim, que te agregue algo que não tinha antes, sabe? Então, acho que é difícil começar, mas comece coisas novas. E se permita também entender que você não vai ser pró em tudo. Você não precisa ser um jogador de campeonato de tênis. Mas você quer experimentar por algum motivo? Inicie, comece, fica ali 6 meses, 3 meses, se divirta no processo e depois não faz sentido, dá a sua raquete para alguém e começa uma outra coisa. Acho que eu tenho aprendido muita coisa aqui sobre isso, sobre ser generalista, né? A minha língua presa sempre estava nessa parte, mas que é isso. Eu acho que essa pessoa que gosta de experimentar não vai diminuir quem você é, não vai anular quem você é, pelo contrário, vai agregar camadas. Total. Você vai se tornar uma pessoa, vai evoluir mais, e você vai sentir muito orgulho quando você olhar na sala de troféus e você vê que você começou muitas coisas, que nem todas elas você foi acima da média, mas você viveu a experiência, né? Isso é importante. Sensacional, essa pluralidade de experiências, né? Sim, e aí é o que agrega de papos como esse aqui, que já vai para 1 hora, e eu não tenho nenhum que acrescentar aí no desfecho que o nobre Jimmy trouxe, né? E já partindo para o desfecho, acredito, Jimmy, queria agradecer a todo mundo, você que ficou até aqui, inclusive, se você lembrar, né, e chegou até nesse trecho, cara, para alegrar o nosso coração, coloca a hashtag Apuria aí no comentário, a gente vai ficar muito feliz. Incentivo. De ver esse, cara, um incentivo, né? Nos ajuda nesse sentido. Tem um ponto também que isso aqui, se você chegou até aqui esperando um manual do que fazer, desculpe. Nós não temos a resposta que você veio buscar. Nós temos aí as nossas reflexões do que tem sido para nós, né? Essa dificuldade de começar. Mas esse assunto ele não acaba aqui no vídeo. Então, queria pedir para que você colocasse nos comentários o porquê que você acha, né? Na sua vida, o que é tão difícil começar. E se puder também, coloca nos comentários o que você usa, né? Para vencer essa dificuldade do que começar. Para que a gente possa fazer aqui um ecossistema de um ajudando o outro. Nós vamos ler os comentários, com certeza vão ser enriquecidos, mas outras pessoas também que estão com dificuldade, você pode agregar alguma coisa, alguma solução que você tem usado e vai ser bem legal, com certeza. Sensacional, utilizando a palavrinha agregar, lembrar dos 3 Cs lá da gratidão, né? Boa. Curtir, comentar e compartilhar o vídeo, a gente vai saber que você gostou ou você pelo menos teve a intenção de alegrar o nosso coração aí com o seu auxílio, que no digital, essa é a moeda do digital, né, Jimmy? Com certeza. Cara, do meu lado... Meu nobre companheiro Ezequias, muito obrigado pela parceria de sempre. E seguimos em frente aí, porque a jornada é longa, mas é muito bom saber que tem pessoas alinhadas no propósito caminhando comigo. Vamos para cima. Total. E algo que está ficando, graças a Deus, está ficando frequente. Vencemos outra vez. Vencemos. Um abraço. Mais outro céu. Grande abraço. Até o próximo.